Oi, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa. Eu tive o privilégio de conhecer muita gente durante a minha carreira. Eu sou um consultor de tecnologia, empresas, pessoas há muito tempo. Continuo conhecendo gente de muito sucesso. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas trouxermos, a gente vai se gerando um ciclo virtuoso de sucesso aqui no nosso país. Esse aqui é o nosso estúdio com o nosso convidado especial do dia. Eu queria agradecer a sua audiência, falar para você ficar até o final que o episódio está muito bacana hoje. A gente vai trazendo pessoas inspiradoras que vêm contar as suas histórias, dar dicas de sucessos e a gente vai aprendendo sobre temas muito importantes para o nosso sucesso pessoal e profissional. Obrigado. Se você estiver no YouTube, já deixa o seu like aqui. Se você estiver no Spotify, deixa aqui a sua avaliação. Você consegue acessar também agora pelo nosso site www.sucessobrasileira.com.br. Lá você consegue encontrar todos os nossos convidados, assistir a todos os episódios também por temas. Escolhe um tema e vai ter lá o episódio que você prefere para você aprender bastante. Também tem as nossas redes sociais, você pode seguir lá no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, tem lá @Celso Sberner, @Sucesso à Brasileira. Vai ser um prazer ter você aqui. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema essencial. Nós vamos falar sobre odontologia, sobre implantodontia, sobre os dentistas. Nós vamos falar também sobre negócios, sobre gestão. E eu tenho falado sempre com vários amigos meus dentistas. Gustavo, um deles está aqui, obrigado, Gustavo. Com mais alguns, com a doutora Carla, com outros, com o Alê, com dentistas falando. Eu queria trazer alguém que fosse referência em odontologia, que pudesse nos dizer onde estamos, para onde vamos, o que já aconteceu de bom, o que acontece no Brasil com a odontologia. E aí chegamos a ele que é mestre, ele é professor, ele escreveu livro, ele é referência, um brasileiro que é referência nacional e internacional em implantodontia. Eu tenho o prazer de receber aqui professor Eurípides Vedovato. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Celso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É sempre legal falar da profissão, falar da vida, falar de pessoas. Agradecer ao Gustavo pela indicação, que é teu amigo do futebol e da vida. Exatamente. A gente tenta jogar futebol lá. São Não, senhores de mas idade tentando jogar o futebol. futebol faz parte do estilo de vida e dessas coisas bacanas da saúde. É, Estamos aí, eu estou à disposição, fique à vontade para perguntar. Estou legal. preparado, Sensacional, tranquilo. sensacional, muito bacana. E nós vamos falar, Eurípides, da sua carreira e como chegou. Eu dei uma pesquisada ontem, tem muita história bacana aqui, pessoal, Tá. de como ser essa referência, né? Porque você é mestres em prótese dentária, e ser dentista, e os laboratórios, ser pioneiros em muita coisa. Nós vamos chegar lá para falar disso, mas Sim, vamos começar por odontologia sim. no Brasil, né? É, o Brasil, se eu esqueci meu notebook aqui, pessoal, Tá. vocês vão ver uma coisa diferente. Esqueci meu notebook Mas eu hoje, vou, eu vou te dando uns spoilers. O mas Brasil. mas eu tô preparado. O Brasil é um Tá. dos países que tem mais dentistas no mundo. Quer dizer que a gente tem a melhor saúde Não, bucal no mundo, não, já que não, tem o maior número de dentistas no mundo? não, Como não. estamos nesse aspecto hoje? Quantidade não é qualidade, já sabemos É, disso. Então, a abertura de faculdades é uma jogada de business. Quer dizer, a gente teve aí um ministro que fez uma mudança no sistema educacional e como a Constituição nos dá o direito ao estudo, como também dá o direito à segurança, à moradia, à saúde, mas dá o direito ao estudo. Então, a formação foi criado um ambiente em que empresários montaram escolas uhum, e se criaram financiamentos do governo para que as pessoas se formem. Só que deixou de ser algo em que você tem professores que realmente têm a vocação para formar as pessoas. Então hoje forma-se muito dentista, mas com baixo preparo para enfrentar a profissão. Porque é uma profissão que depende de técnica, sem depende de dúvida. formação, depende de entender o ser humano, trabalha num campo que é a boca, que é uma área extremamente íntima
para o Uhum. paciente. Você, quando chega à boca do paciente, você atravessou um espaço social e entrou num espaço íntimo. E isso exige uma preparação no Sem longo dúvida. do tempo para poder atender essas pessoas. Então, forma muito, mas os dentistas que saem das faculdades não saem preparados para poder enfrentar a necessidade que o país tem, porque o dentista é um agente de saúde. E eles não saem agente de saúde. Hoje eles saem querendo ganhar um dinheiro. Na minha época que eu me formei, a gente saía e montava um consultório. Hoje É. eles já saem sabendo que vai trabalhar numa empresa que tem muitas clínicas, ou ele vai para uma área estética que está envolvido face, outras coisas, tem outros apelos. Sim. Então, Mais comerciais, mais mais voltados para ganhar comerciais, dinheiro do que voltado para a para ganhar saúde. dinheiro do que para a saúde. A saúde precisa tratar duas doenças, cárie e doença periodontal. Aham. Porque se você tratar cárie e doença periodontal, você não vai ter ausência de dente. Provavelmente as outras especialidades ficam menos necessárias no tratamento. A gente devia fazer prevenção. É. Não, porque eu fiquei espantado, Eurípides, com a quantidade. Né? Eu dando uma Aham, pesquisada aham, ontem, falei, aham, pô, vou aham. falar com o professor Eurípides, preciso estar preparado. Aí eu vi lá, existem entre 14 e 16 milhões de pessoas no Brasil que têm problemas sérios de ausência de dentes, não tem dentes, alguma Uhum. coisa assim. É, 55% da população usualmente vai ao dentista. Na Europa, vai entre 75% e 85% do país. E na antemão, e em contrapartida a isso, você tem maior quantidade de dentista, uma das maiores do mundo, assim, o número um, o número dois em quantidade de dentista. Então, realmente não está fechando. Eu não sei especificar, até pouco tempo era 400 e poucas faculdades, É agora muito. já deve estar batendo, eu não posso garantir, mas já está chegando nas 600 faculdades no país. Nossa. Se você fizer uma conta aí do que se forma, mas é o que eu te falei, eles querem ficar nos grandes centros, É. onde já tem, porque o que a Organização Mundial da Saúde refere é um dentista para cada 1.000 pessoas. Aqui em São Paulo, só aqui em São Paulo, no nosso conselho, já deve estar batendo aí 250 mil dentistas para a cidade de São Paulo. Então, a conta não fecha, está sobrando dentista para É. essa população. Ninguém quer ir nas populações, ou seja ribeirinhas, ou seja mais pobre, porque lá não vai ter capacidade econômica É. para pagar o que ele imagina que ele vai ganhar dinheiro. Uma profissão ela é feita num ciclo, num processo de vida. Você não sai, você não se forma e É. sai ganhando dinheiro. É que hoje Claro. tem uma outra história É. que é existe hoje a venda da felicidade, né? Sim. E a felicidade hoje, você acha ela fácil nas É. mídias sociais. Sim. Então, as pessoas se iludem que vão sair de qualquer profissão na área da saúde. Você É. precisa de um tempo para forjar um profissional e daí ele ter um segmento de trabalho para ele começar a ter retorno financeiro. O retorno financeiro não vem logo que você sai da É. faculdade. Você precisa de um tempo. E esse tempo leva formação, relacionamentos, assertividades que você tem que ter para ter retorno, porque você precisa ter retorno daquilo que você faz, o É. retorno de outros pacientes. A equação não é simples. Não. E eles não dão na faculdade a formação de gestão. Sim. Eles não falam disso. Sim. Então o cara sai da faculdade, ele sai despreparado para enfrentar o mercado. Sim. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar nessas grandes clínicas ou trabalhar para outros colegas, onde eles eles se prostituem na realidade, porque Sim. às vezes eles pagam uma diária para a pessoa trabalhar e aquele profissional se vê dentro de um ciclo que para sair dali é difícil. Ele Agora, sobrevive. é. Agora, a gente está melhorando nesse aspecto ou não? Ou a gente tá estagnado? Porque se as faculdades não estão formando em Aham. gestão, o governo não está fazendo nenhum incentivo para levar os dentistas para as áreas mais necessitadas, para espalhar bem esses 300 mil dentistas aí pelo país. Tem que ter tempo de experiência. Será que a gente está numa ascendente ou numa descendente? Eu acho que isso é um pensamento meu, né? Eu acho que o trauma tá feito, ele já tá feito, não volta. Os dentistas estão aí. É. Quais são os dentistas que se formam hoje? Pessoas que já trabalhavam com dentista, assistentes de consultório dentário, pessoas que vê um viés estético para É. poder ver na profissão uma forma de fazer algo bonito.
mas a nossa profissão é de saúde, pô. A gente tem que tratar a doença Claro. para depois tratar a estética. Então tem É, uma inversão de valores. Mas é como eu falei, o estrago está feito. é, Agora, precisaria parar de formar, é. diminuir a formação e formar com qualidade. Sim. Hoje a gente não tem a formação com qualidade. A É. formação, como eu te disse, o aluno sai, ele forma dentista despreparado para enfrentar o mercado. O mercado está aí, nós temos desdentado, como você falou, está cheio de pessoas desdentadas. E nós temos um outro segmento agora, que é esse segmento das grandes clínicas, e está aqui a minha crítica, né? Nós estamos tirando dentes saudáveis das pessoas para colocar implante. Sim. E eu já falei numa outra oportunidade que eu Aham. tive, que está formando dentista de dente ausente. O dentista, quando vê um dente que ele tem condições de tratar com o conhecimento e as técnicas, ele tem medo de tratar porque ele não tem conhecimento. Então ele arranca o dente e põe um implante. Mas o Sim. implante não é melhor que o dente. Pois é. E isso é um pecado, cara. Sim. Isso é uma falha que está na formação. É. Isso realmente veja bem, da nossa entrevista, essa é a parte negativa. Daqui para frente, Não, a gente não, vai. mas, Mas foi bom você falar, porque esse é, é o cenário. é. O cenário, ele está feito, o trauma Sim. já foi feito, que é como quebrou a perna já. Agora, o que que a gente precisa fazer? Pois é. Consertar, É. dar fisioterapia, melhorar a capacidade física. Nós estamos vivendo uma situação delicada nesse Sim, aspecto. sim. E Então, você vê que os médicos lutam com isso, que estão é, abrindo faculdade de medicina e o pessoal já está preocupado. Porque quem exatamente. vai cuidar da nossa saúde? Pois é. Pois é. Você vai formando, formando, formando e Isso, é isso. estatisticamente, porque quando eu fui olhar os números, eu fiquei feliz primeiro quando eu vi. Olha, o Brasil é um dos países que mais tem dentistas no mundo, mais que a China, mais que os Estados Unidos. Falei, pô, então estamos bem. Aí quando vai nas estatísticas do que acontece na realidade, é o que você está falando. Então, É porque o é, ensino de odontologia e é, outros segmentos, não só odontologia, é negócio, sim, não é mais saúde. sim, Você não forma para preencher aquela necessidade. Você forma e vai tirando como se fosse uma máquina que soltasse é, profissionais é. por um buraco. E eu entendo que é muito mais fácil tirar o dente do que tratar o dente, né? Eu tenho uma, é, eu tenho algumas histórias boas sobre isso. Sim, É, sim, e sim. aqui, pessoal, como sempre, a gente vai ter como encontrar as redes sociais do nosso convidado. É muito bacana lá, professor Eurípides Vedovato. Deu uma fuçada no Instagram dele, cheio de vídeo legal, tem umas coisas modernas lá de cursos, de coisas digitais. Daqui a pouco É que eu vou na perguntar. realidade o meu Instagram ele é voltado para falar de saúde, Muito legal. falar de informações na área É, da saúde oral e saúde muito geral. bacana, É isso, é vale a isso. pena acessar lá pra gente entrar. Eu tô lembrando, tem uma prima minha, ela é dentista, Sim. aqui na Praia Todo Grande. mundo tem Todo mundo dentista tem na dentista na família. família. Pronto. E a Silmara, beijo pra Silmara, ela foi dentista aqui, uma época ela foi pro Ceará, porque resolveu morar lá perto de Uhum. Jericoacoara, foi morar bem, né? Hoje ela Sim, mora sim. melhor ainda, foi morar em Londres, está sendo dentista Tá. lá. Legal. E ela falava que a cultura lá era muito de doutora, arranca o meu dente que tá doendo. E quando ela ia tratar, falou, pô, daqui a pouco essa dentista não é muito boa, não, porque ela não quer arrancar meu dente. Mas é cultural E é isso. cultural do É brasileiro também, cultural. dessas áreas mais distantes, talvez. Fala assim, doutor, arranca aqui que tá doendo. É. Não é isso, né? Não é isso. Mesmo nos serviços É, de saúde, há alguns anos atrás, né, quando eu tinha colegas que trabalhavam no serviço de saúde, hoje já melhorou, mas há 20 anos atrás, o dentista não tinha recurso dentro do posto de atendimento. é, E o paciente chegava lá com um dente, por exemplo, com dor e com abscesso, ele sabia que se ele não tivesse condição de tratar, podia ter uma bacteremia, a pessoa podia ter uma doença generalizada. Então ele tirava, porque ele tirava o foco de infecção, é, porque faltava o recurso de tratar. Hoje não tem mais isso. é. Hoje a pessoa chega com um abscesso por cárie, um abscesso por uma necessidade de um canal que inflamou, que infectou, você trata, você não arranca o dente. Não é para tirar o dente. O recado é o seguinte: não tire dente. O que substitui dente ausente não é melhor que o dente natural. A odontologia tem recursos Sim, e sim. recursos cientificamente comprovados para tratar os dentes. Não é para arrancar o dente. Pois é. E esses recursos são acessíveis à população em geral hoje? Então, a gente vive num país muito extenso. Então, isso está diretamente ligado com a condição socioeconômica. Faz parte desse contexto.
Então, qualquer cidade no Brasil com 40, 50 mil habitantes vai ter todos os recursos que tem nas grandes cidades. Agora, com populações menores, zona rural, o sertão do nosso país, não tem. Como não tem a internet, como não tem a telefonia, como não tem o posto de Saúde, saúde, medicina. como não tem. Hoje você É, tem trabalhos, é a telemedicina. Na telemedicina você consegue. A odontologia é diferente, você tem que pôr a mão no paciente, você tem que é, olhar, você tem que limpar, é. você tem que orientar, você tem recursos, mas você tem que trabalhar ali com o paciente, você tem que Sim. intervir diretamente na boca. É. Então, o nosso país é muito grande, a gente precisava É. de políticas mais humanas Sim. e de projetos a longo prazo. O É. que a gente percebe é que muda governo, entra governo, eles apagam o incêndio, eles não têm projeto. O Não. país não tem projetos a longo prazo na área da saúde, pelo menos na odontologia, Sim. né? Não tem. E mesmo assim tem melhorado, né? Tem, Melhorado, porque tem, tem. acho que era tão ruim que Não, acho que mas, Deu foi melhorando aos mas pouquinhos. Os é o que eu disse, indicadores são nas grandes cidades, melhores. quem vive nas grandes cidades, É, como eu te falei, até 40, 50, 60, tem tudo, a pessoa é, acessa, tem valores que dá para pagar, hoje os materiais chegam, os equipamentos chegam. Eu tenho amigos meus que vivem em cidades com 50 mil habitantes, eles têm scanner para escanear, eles têm a tecnologia de ponta, sim. porque ele consegue ter cliente que possa trazer esse recurso para ele reverter em tecnologia. Isso dá para fazer, mas eu estou falando do estado de São Paulo. É, Aí você vai nas cidades menores, nos estados mais pobres, quer dizer, você tem estados do Brasil que 50% da população vive da Bolsa Família. é, Como que você pode esperar que essas pessoas vão ter acesso à saúde bucal? Eles é. não têm acesso nem à saúde geral, Sim, né? Não sim. vão ter acesso. Não, O nosso país é um país carente de saúde. sem dúvida. Sem Carente, dúvida, essa é a geral. realidade. E É, não é crítica, a realidade é essa. A é, crítica vem depois da realidade. sem dúvida. Porque Não, você... que a gente consiga ter, que passe a Sim, existir sim, sim, programas sim. sérios que consigam, né, levando em conta também o lado da odontologia e saúde bucal, É isso que é aí. essencial, né? É isso aí. E aí, professor, olhando lá, assim, né, você é referência em próteses, né, em implantodontia. Esse mundo de próteses, todo mundo que evoluiu muito, não é? Evoluiu muito. Nos últimos anos, a gente tem um investimento muito grande das empresas nos novos materiais. O que são os novos materiais? Porque tem uma necessidade, um apelo da população por coisas bonitas, por coisas que trazem um conforto da satisfação, da felicidade que eu te falei. Sim. Os materiais que nós usávamos há 20 anos atrás, que eram materiais metálicos, ligas áuricas, materiais que davam uma condição funcional correta, certa, funcionava bem, mas não era bonito. Então foi substituído por novos materiais. E para esses novos materiais funcionarem igual funcionavam os metais, Aham. teve que ter um desenvolvimento na adesão, na união, tal. E a indústria trabalhou nisso. Isso em relação ao dente. Em relação à ausência de dente, os implantes foi um achado fantástico, foi um paradigma, uma mudança. Quando a gente não tinha os implantes, nós tínhamos que nos apoiar nos dentes vizinhos para Uhum. repor os dentes ausentes. Ou Lembro. tinha que usar aparelhos móveis, que É. era um desconforto. Quem tinha um pouco mais de condição financeira não queria usar um aparelho móvel, que aparecia metal e tal. É. Os implantes vieram salvar dentes e tem uma inversão de valores. Por que salvar? Porque quando falta um dente, Uhum. para repô-lo, eu posso colocar um implante, só mexe naquele sítio, só naquele lugar. Antigamente eu tinha que desgastar 2 dentes para fazer uma prótese parcial fixa. É. Então você está sendo conservador com o uso dos implantes. Então ele tem a indicação correta. Ele Sim. só não está indicado para substituir dentes que podem ser Os curados. saudáveis, né? Saudáveis, né? Para onde você não tem dente, faz o implante ou aquilo que não tem como Isso. salvar Então, mais. então hoje tem um apelo muito grande. A Tem. pessoa acha e gozado que tinha esse mesmo pensamento há 40 anos atrás. A pessoa começava a ter uma doença de gengiva e tal, ele chegava no dentista e falava, ó, tira tudo que eu não quero mais ter problema com dente. Aí ele passava a ter problema com a prótese total móvel, que é a dentadura. É. Agora ele fala a mesma coisa, ele tem que tratar os dentes, ele fala, arranca tudo, vão pôr implante. Eu não quero ter mais ter problema com dente. Vai ter problema com os implantes. É. Porque se não cuidar, se não limpar, É. vai ter fraturas, vai ter desgaste, Vai. e a vida continua e vai ter que tratar os implantes.
E aí eu vi umas estatísticas boas, pessoal. Eu sou bom de inteligência artificial, trabalho com Tá, você tecnologia, trabalha então com estou isso. sempre ali fuçando Aham, ali. aham. E aí vi lá que o Brasil faz mais de 1 milhão de implantes por ano, aproximadamente, segundo nosso querido ChatGPT. E no mundo se faz aí por volta de 12 milhões de implantes. Então quer dizer que a gente é quase 10% daqui a pouco, 9% mais ou menos, dos implantes do mundo. A gente faz bastante implante, então, aqui, não As faz? as grandes empresas do mundo que fabricam implantes, eles se associaram comprando empresas nacionais, empresas brasileiras, para ter a planta de produção aqui. Porque o Ah, Brasil sempre foi um mercado que consumiu muitos implantes importados. Porque tem dentista e tem pacientes que podem pagar o bom implante. Então, as empresas americanas, alemãs, suecas vendiam muito, vende muito aqui. Mas o nosso dinheiro desvalorizou muito nesses últimos 15 anos. Então, sim. a gente chegou a ter o real igual ao dólar, quando o real foi Ah, que colocado. saudade, hein? Então, aí a coisa mudou. Hoje nós estamos aí 5, 6 vezes de diferença. É. Para o produto importado chegar, eles tiveram que fazer uma manobra. Qual é a manobra? Compra uma empresa nacional que produz implante, passa a ter uma planta de produção aqui com a qualidade de fora. E aí eles Ah, conseguem não ter a taxa de importação, os impostos, e isso gera um implante de qualidade produzido aqui. Porém, eles exportam esse implante também por um custo menor, porque ele é produzido mais barato aqui. Então, o Brasil produz para o mercado interno e para exportação. Hoje tem mais de ah, 40 empresas que produzem implante que aqui no bacana. Brasil. Então, a grande maioria dos implantes é de produto nacional Produto nacional, e de porque qualidade alta. tem os brasileiros e Aham. tem os estrangeiros que são dentro de um chão de fábrica brasileiro. Ah, que Eu bom. não vou falar o nome das empresas, mas quem vai ouvir a gente sabe disso. Não Fique vou à, fazer um merchan aqui da pode, empresa e fique à diga, vontade. Depois a não, gente não, pede nem, para eles patrocinarem o não, nosso episódio. não, mas entendeu? São empresas que compraram. Uma Claro. empresa da Coreia acabou de comprar uma planta agora, que é um dos implantes mais vendidos no mundo. E Ah, eles estão aqui em São Paulo, numa já estão fábrica aqui no aqui. Brasil numa fábrica. Numa fábrica. Então, o Brasil é um baita do mercado, porém é um local ideal para produzir e vender também. É, pois é. Entendeu? Então, tem aí uma vertente. Esse país tem tudo, cara. Não, Tem mão de obra, tem tem tudo. espaço, É. só não tem uma política A, de ge- a negócios. gente segue sendo o país do futuro, né? É, rapaz. Professor, é isso que a gente É, escuta há muito é, tempo, né? Que a gente é, é o país do é, futuro. é E, isso de aí. novo, a gente tem muito dentista, a gente É tem isso mesmo. faculdade, tem o material, tem a Mas o fábrica. sonho não morre. O sonho Não, não não morre. morre. Nós vamos O ser. sonho tá no É. sangue do Não, brasileiro. e um dos propósitos do sucesso brasileiro aqui é isso, a gente trazer esses temas e discutir Legal, e o que legal. que a gente pode Agora fazer você para imagina melhorar. o jovem que entra numa faculdade, ele tem um sonho, Sim, pois ele tem é. uma ilusão de uma É, profissão. E aí o que que acontece? A profissão a odontologia hoje ela é feminina. é, 70, 80% das salas de aula são mulheres. sim, No Conselho Federal de Odontologia já tem mais de 50% inscritos, são mulheres. sim. Então já é uma profissão feminina. Por quê? Porque tem a ver com o cuidado, com a arte, Uhum, tem a ver com a estética, e as mulheres se identificam com isso. sim. A mulherada se identifica e elas são competentes. Eu dou aula, eu tenho um curso de especialização há 30 anos. O Uhum. primeiro curso que eu dei, que eu era um assistente, mas que eu já estava iniciando a coordenação, nesse curso tinha 8 homens e 3 mulheres. Hoje, nos meus cursos, tem 8 mulheres e 2 homens. Elas são a maioria no curso. É um curso de prótese e reabilitação oral. Ah, As mulheres são a maioria num curso de prótese que não tinha mulher. sim, E hoje tem. As mulheres têm competência, elas são resilientes, elas são atenciosas e conseguem fazer funções ao mesmo tempo. Totalmente diferente dos homens. é, Totalmente. Então a profissão tem a ver com a identificação tem, feminina. Tem tem, tudo a ver. tem. Não, e no Brasil, então, tem uma possibilidade de sucesso muito grande. A minha clínica, nós somos em 22 pessoas. Aham, 4 homens, 18 mulheres. Eu me dou muito bem com as mulheres. Não tenho nenhuma dificuldade em conviver com as mulheres. sim, Nenhuma. As mulheres estão e elas são multitarefas. sim, Trabalham muito melhores que os homens. O que sim, eu posso fazer? sim. É assim. É assim. Ferrou, hein, Gustavo? Mas é assim. É assim. Se você for É, ver,
vai nas clínicas, 90%, 80%, 70% são mulheres. Pois é. Tanto no suporte, desde a É base, verdade. desde o serviço geral até os dentistas, mulheres. Estou pensando aqui na minha dentista, a doutora Carla, que é incrível Mulheres. já há muitos anos. Muito legal. E agora essa história de implantes, né? Porque tem os implantes que são os implantes de dentes necessários, né? Porque a Tá. ausência de dentes ou dentes que estão Uhum. estragados ali, alguma coisa assim. E essa história da estética junto, né? Eu sei que tem um lado que é ruim, mas tem um lado que a estética entrou junto hoje com esses implantes para fazer uma coisa que Então, não é só funcional, mas que seja bonito, né? Então, e tem paciente que busca isso. Ele vai lá para buscar estética. É. Quando ele busca a estética, existe aí um caminho que eu vou dizer que ele é escorregadio, porque a expectativa de quem busca a estética é muito alta. É. E aí o profissional sofre, porque todo mundo que perde dente, perde estrutura óssea. Uhum. Você não vai conseguir fazer um implante, um dente, um implante, um dente, se você perder o osso. Não tem espaço para aquilo acontecer. Então, as próteses sobre implantes não são iguais dentes unitários. São fixados alguns implantes, em média 5, 6 implantes, e sobre esses implantes é que é colocada uma infraestrutura que recebe dentes. E às vezes o paciente não entende isso. Ele chega com ausência de dente e acha que ele vai receber um implante, um dente, um implante, e não tem mais espaço, ele perdeu o osso. Tanto perdeu o osso nesse sentido, como nesse sentido. Não cabe mais um implante, um dente, um implante, um dente. Você vai ter que fazer uma estrutura que recebe todos os dentes. E isso é diferente de você ter um dente que você passa um fio dental. Quando você perde um dente, você tira aquele dente, ou ele está ausente, você põe um implante, ele é igual ao outro. Mas quando é a boca inteira, e tem paciente que ele tem o dinheiro, mas ele não tem a condição para fazer isso. E para explicar para ele? Tem que explicar. Aí que o dentista E para tem. explicar que não é questão só de dinheiro, né? Não uma é. questão O dinheiro não compra tudo. Não compra tudo. Não compra tudo. Nós temos recurso para reconstruir o osso, É. para trazer essa estética com cirurgias de reconstrução gengival, tem tudo isso. Mas são cirurgias que demandam tempo, paciência do paciente e custo. Dá para fazer tudo, só Sim. que tem o seu tempo biológico. É. Só que as empresas que oferecem esse tipo de trabalho só estético, eles oferecem tudo rápido. Sim. E esse rápido é aí que mora o perigo. É. O paciente tem que entender os riscos, fora as doenças de base. É. O diabético tem risco, o fumante tem risco, quem toma álcool diariamente tem risco. Pacientes que tomam um produto chamado bifosfonato e alendronatos, isso atrapalha o processo de cicatrização do osso. Então, tem várias limitações, principalmente nas doenças de base. Entendi. Então não é uma questão só de fazer bonito porque eu quero, pode ter coisas ali que não vão funcionar. Porque tem uma moda, né? Então, na verdade, a impressão que todos os artistas, quando o cara começa a ganhar muito dinheiro hoje, ele vai fazer os dentes. Antigamente ele só dava um tapa nos dentes, assim. Agora parece que ele coloca aquele monte de faceta. Isso, Aí mas você vê o artista lá, que o jogador de futebol, de repente, que ele abre a boca e tem alguns até brilhando mais do que devia. É que as facetas, como elas têm um custo elevado, o fato de colocar faceta está relacionado com o status. Só põe facetas com o doutor tal, que custa um valor alto, quem tem condição financeira. Então é um status isso. Só que as facetas, elas também, tudo tem indicação. Quando que você põe faceta na boca de um paciente? Quando o que falta para você repor não dá para desgastar o dente, não faz sentido você desgastar o dente. Então você põe uma parte, um fragmento daquilo que está faltando. E trabalhou isso, não é para qualquer dentista que consegue fazer isso. Mas você vai na periferia, eles põem faceta, mas não é a faceta como ela deveria ser, feita em laboratório, de uma forma indireta, com porcelana. Ela é feita de resina direto na boca. Não, tem alguns que brilham à noite, assim, né? Tem algumas coisas bem feias, inclusive. Aquilo não tem saúde, aquilo vai infiltrando, vai entrando placa, o paciente tem mau hálito. Hoje já tem o bafo da faceta. As pessoas se relacionam e no relacionamento fala, pô, esse cheiro aí, você usa faceta, né? Já conhece porque a juventude conta isso para nós. Então,
Isso é puramente estético, mas não é nada saudável. Nada. Tem que procurar um profissional que sabe o que está fazendo. Agora, uma faceta bem colocada, essa do isso Ela aí tem indicação, tem ela indicação. existe. Antigamente chamava laminado vinir, laminates vinir. Aham. Aí a indústria criou o nome lente de contato Ah, porque é? remete à Uma. oftalmologia que valoriza o produto. Isso não foi coisa de dentista. Isso foi coisa da indústria que tinha o produto de cerâmica e que fez um subliminar na informação. É igual o produto de É. alinhadores dental. Ele está no aeroporto fazendo a propaganda. Ó, Uhum. use isso que faz bem, o seu dente se arruma sem você É. usar aparato. Quer dizer, a informação vem da indústria, Sim. no subliminar das Dos pessoas. marqueteiros bons Para ali. poder o paciente chegar no consultório e ele exige, ele fala, eu quero esse produto. Sim. E às vezes aquele produto não está indicado. Mas se estou satisfeito com meus dentes aqui, doutor, não preciso fazer faceta, Nada, preciso? nada. Você tem clareamento, você tem Clareamento. fragmento dental, você faz um fragmento de cerâmica e cola no que está faltando. É. Qualquer dentista faz isso? Não. Tem dentista que não consegue nem segurar um fragmento. Entendi. Ele não tem habilidade para isso. Entendeu? Entendi. Ele não tem repertório É. para fazer isso. A Muito. profissão exige um legado de experiência, não tem jeito. Se você não tiver essa experiência, você não caminha. E tem uma progressão de aprendizado, de tudo isso. Então, o nego sai da faculdade e vai fazer faceta, quer dizer, fazer faceta uma das partes mais difíceis que a gente tem na clínica. É. Como que um recém-formado, com todo respeito, né? É. Ele não tem capacidade de entrar nesse mundo. Ele vai ter que fazer uma especialização para entender o processo, entender dos materiais, para É. realizar um trabalho. Como tudo na vida tem o seu degrauzinho, né? Não adianta querer se Tem um formar e já processo ser de o formação. bam, 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 né? É isso aí. Tem que ter É isso aí. casca É para isso. todas as E a profissões, nossa né? profissão, a gente tem a ajuda do digital hoje no planejamento, na confecção de laboratório. Mas chegou, você fez tudo dentro do mundo digital. Mas a hora que chega na sua mão, você tem que ir na boca e fazer. Deixou de ser digital, tem que ser analógico. O dentista pode ser digital até um certo ponto. Depois ele vai ter que ser analógico. O pessoal fala, ele opera por robótica. Não, ele opera por robótica porque é menos invasivo. Mas quem opera o robô é o que tem o conhecimento cirúrgico. O dentista sem formação, sem conhecimento, não adianta ele ter a ajuda da tecnologia. Ele não tem o conhecimento, ele não aplica a tecnologia. Ele precisa ter o conhecimento. Não, então até que eu tinha visto, né, que existe tem um curso que eu ia falar mais tarde, mas vou falar já, né? Tem o seu curso que é reabilitação oral digital. Isso. E eu vi lá você falando alguma hora, né, professor, que era assim, ó, isso aqui é uma combinação do analógico Com o digital. com o digital. É, Porque eu tô pensando agora, verdade? Sim, O sim. dentista tem hora, né, a pessoa profissional de odontologia, ou do implante, ou qualquer coisa que seja que vai fazer aqui, que é analógico, né? Que Sim, é pegar ali sensibilidade e ver o que vai fazer ali. Então, mas a questão desse curso é assim, o digital chegou. sim, E os laboratórios de prótese que fazem as próteses já estavam no mundo digital. O sim, dentista que não estava ainda, por uma questão simples. Não tinha ainda o scanner intraoral, que é o CAI, que é a imagem ajudada. cai não é que vai cair nada, não. Não, CAI é Computer Assisted Image. Aham, Quer dizer, a imagem assistida pelo computador. A gente não tinha isso. sim. Os scanners existiam na indústria mecânica, em outras indústrias. Aí, lá no laboratório, tinha um scanner de bancada e tinha as máquinas, porque lá você tinha o CAD/CAM. Você tinha Sim. o desenho do dente e a máquina que fazia o dente. Sim. Mas a imagem ainda era através de um modelo que o dentista obtia. O Aham, dentista moldava, obtinha um modelo, o scanner de bancada escaneava, que é muito mais preciso do que o de boca, porque é um tiro só. sim, Aí inventaram o scanner da boca, que são várias imagens captadas. sim. Aí o dentista entrou no universo digital. Mas não basta comprar o scanner. Ele tem que saber usar o scanner e para que usar. Sim. Esse equipamento tão caro, que é colocado aí como uma coisa sofisticada, ele só substitui o exercício de moldar, a moldagem, que é o ato de moldar. Ele só faz isso. Faz um registro, faz mais algumas coisas, mas ele só faz isso. E é uma máquina cara, que só substitui o material de moldagem. O dentista que moldava mal, vai escanear mal. Ele não tinha processo. Sim. Ele vai fazer a mesma coisa com o equipamento. Sim.
Então tem que ter a formação. Sim, não adianta Não só adianta. Então, querer estudar aí você perguntou via do curso. digital, né? Esse curso nasceu porque eu dou curso em Portugal desde 2010. Aham. Oclusão e prótese fixa. Só que Portugal está dentro da Europa. Lá os recursos são maiores. Todos os dentistas já estavam começando a entrar no digital. Sim. E aí nós criamos um ambiente para validar os conceitos analógicos dentro do ambiente digital, que não tinha. Por isso que você viu o vídeo. No vídeo eu falo, a indústria fazia o quê? Ela trazia um equipamento e falava, ó, ele faz isso, isso, isso. Aí tinha uma parte que não fazia, ele falava, isso não precisa. Ele descartava e pulava. Mas aí você não tinha o resultado que você tinha no analógico. Sim. E o que nós fizemos? Nós estamos fechando esses espaços, essas brechas que o digital não oferecia. Mas nós descobrimos que o digital é infinito, ele oferece. A indústria que não sabia o potencial que eles tinham. Entendi. Então nós estamos validando. O curso é isso. Eu tenho um rapaz que dá o curso comigo, que é um jovem da geração digital. Então eu falo, no analógico faz assim, que é como eu faço. Aham. Aí ele fala, no digital faz assim. Ah, que No bacana. analógico faz assim. No digital faz assim. E no último dia do curso, tudo que nós falamos que faz, a gente demonstra na clínica. E todo mundo treina. Porque aí entra um scanner de face, que a gente chama. Que a gente vai pegando as informações de fora para dentro. Que bacana. Nós incorporamos um scanner de Que face. bacana. Então, isso é um curso super bacana. Lá em Portugal, nós estamos na 8ª turma já. Mas para portugueses. Para português. Eu fiz o primeiro aqui no Brasil em junho. Lotou o curso, vamos ter um em fevereiro. Já está praticamente lotado. Que bacana. Porque tem que ser um dentista com experiência. Eu não posso ter um dentista para fazer esse curso que não tenha uma formação. Não adianta. Sim. Ele tem que ser uma pessoa que já trabalha no analógico e que queira validar os conceitos no analógico dentro do digital. Que bacana. No curso de especialização, as minhas 2 últimas turmas, já foi introduzido esse conceito. Então já são profissionais com entendimento diferente. Mas é uma minoria isso. É quem tem acesso ao meu curso em São Paulo, toda semana por 2 anos. Você já seleciona o aluno aí. As pessoas não querem curso que você vai formá-las. Eles querem curso de informação. Então, você pegar um dentista e falar, você vai ficar comigo toda quarta-feira, o dia inteiro, por 2 anos. O cara fala, já estou cansado. Então, não está preparado para ser um especialista. Muito legal. E esse vídeo nós vamos mostrar ele para todo mundo aqui, para dar uma olhada, porque o vídeo é muito legal. Se você mostrar o vídeo, eu agradeço, porque ele tem informações ali. Sem dúvida, vamos mostrar o vídeo para todo mundo. A medicina dentária evoluiu e precisamos reconhecer essa mudança. Quantos médicos dentistas estão capacitados de facto a realizar uma reabilitação oral com as ferramentas analógicas? E o digital, será que ele substitui todo o conhecimento necessário para realizar uma reabilitação complexa? Fazer reabilitação oral sempre foi um desafio para todos os profissionais que se dedicavam a essa área. Por ela ser multidisciplinar, dependia sempre de uma relação afinada entre laboratório e toda a equipe clínica, para que a gente pudesse chegar no resultado planejado. Todo o processo de elaboração obrigava todos os profissionais envolvidos a jornadas longas e exaustivas de trabalho. Vivemos uma época em que os dentistas são atraídos a fazer investimentos elevados em tecnologia sem obter o resultado esperado. Seria o mesmo que comprar um carro de última geração e deixá-lo na garagem a ganhar pó por não ter o conhecimento em conduzi-lo. O problema é que sempre existiu um desejo dos dentistas de encontrar atalhos para simplificar a reabilitação oral. E a indústria viu aí uma oportunidade de oferecer ferramentas digitais com soluções para esse atalho,
Porém, essas ferramentas não contemplavam os conceitos básicos de reabilitação cientificamente comprovados no mundo analógico. A indústria, no desenvolvimento das ferramentas que ela iria oferecer, quando ela encontrava um entrave, ela deixava aquele conceito básico de lado e já prometia uma solução. Os conceitos básicos de arco facial, relação central, montagem articulador, alteração da dimensão vertical e a sinergia entre clínico, laboratório, não estão contemplados nas soluções que a indústria prometeu. Sem esses determinantes de oclusão, obteríamos um resultado no digital inferior ao analógico e nós não poderíamos aceitar isso. E não dá para aceitar que, usando toda a tecnologia digital, eu vou ter resultados inferiores do que eu já obtinha no universo analógico. O nosso trabalho nestes últimos anos foi encontrar soluções para validar os conceitos do analógico para o digital, ou seja, transferir o que já estava certo no analógico e encaminhá-lo para o digital. Que utiliza a tecnologia de forma eficiente, acessível, democratizando os conceitos da reabilitação oral, contemplando os fundamentos básicos e científicos da reabilitação oral. Assim como no carro foi preservado os fundamentos mecânicos básicos como rodas, chassi, volante, motor e daí evoluiu para algo melhor, assim deve ser feita a medicina dentária para que esse caminho seja mais seguro, previsível e rápido. Independentemente de usar um carro clássico ou um carro de última geração, o que importa é chegar ao destino final. Assim é a reabilitação oral. Podemos chegar mais rápido e mais suave no mundo digital em relação ao analógico, porém, o que não podemos é perder-nos no caminho. Então, professor, então a gente consegue juntar digital com analógico hoje já funcionando. E não tem volta. E esses cursos, agora, tem bastante brasileiro fazendo. Para esses dentistas que querem estar disponível, tem eu vou bastante te falar uma coisa se interessante. preparando. Lá em Portugal, tem muitos brasileiros trabalhando lá. Uhum. E Portugal está dentro da comunidade europeia. Portugal hoje é um centro de formação na área da saúde. Médico, dentista, enfermeiros. Ah, não sabia. Porque é mais barato formar esse grupo de profissionais em Portugal, porque o custo de vida é barato. E depois que eles formam, eles vão trabalhar nos outros países. Porque a comunidade europeia, o parlamento, determina essas ações e determinou que Portugal é uma área formadora. Então, hoje forma-se muito dentista, médico e enfermeiro e vão trabalhar na Alemanha, na Suíça e tal. Por que eu falei isso? Porque quando nós damos esses cursos lá em Portugal, eu tenho muito dentista brasileiro que está trabalhando na Suíça, na Alemanha, na França. Então, eles vêm fazer meu curso. Por quê? A língua... já me conhece, porque já fizeram o curso comigo há 10, há 15 anos atrás, lá mesmo em Portugal, e eles estão fazendo a atualização do digital. Então, eu tenho um público lá que já foi formado há 10, 15 anos. Então, é muito legal. E eles têm o recurso financeiro para ter as ferramentas. Então, facilita muito. Aqui no Brasil, eu demorei para trazer o curso, porque eu tinha que ter o caminho para, na hora que eu desse o curso, oferecer a oportunidade da compra por um custo baixo. E hoje já é possível. Já é possível hoje. Porque levou um tempo até... ter quem importa, quem faz as coisas. E os scanners que estão aqui, que a gente usava lá, já tem os modelos que funcionam melhor. Porque tudo que chega aqui, chega também os de menor qualidade. Então, agora, para a parte restauradora, que é a parte que a gente trabalha. Para outros segmentos, ortodontia e tal, os scanners contemplavam. Agora já tem scanner que facilita a vida do operador com resultado fantástico. Muito bacana. Tá muito legal. Tomara que na nossa próxima gravação, daqui a uns 10 anos, a gente olha assim, olha, o Brasil está nos níveis agora de Europa, de só 5% de desdentados. São Paulo tem tudo. São Paulo. Não é à toa que as pessoas lá em Brasília passam mal, vêm para São Paulo. Né? Não é à toa. São Paulo tem tudo. Aqui tem tudo. Aqui tem tudo. A pessoa pode procurar que ele vai achar. E tá cheio de profissionais bons, de clínicas boas, com conceito de trabalho, com processo de trabalho bom. Nós temos tudo aqui. Mas a gente precisa espalhar, né? Claro, a gente precisa fazer que chegue no Nordeste, no Norte, em todas as regiões, né? Que a gente consiga fazer isso. Nós temos as grandes cidades aqui, Campinas, Sorocaba, são cidades que têm todos esses recursos. Muito bacana. Muito bem. Vamos falar então
da brilhante carreira do Dr. Eurípides, né? Então, já nasceu dentista, professor? Como é Não, que não, foi? não. Já A pequenininho história, já falou assim, vou ser quase, dentista. quase, quase, Quase. quase. Eu, quando tinha 13, 14 anos, eu fui trabalhar com um dentista, Aham. em Barretos. Barretos. Sim. Terra Eu do... engraxava sapato na barbearia do meu pai. Eu era Aham. engraxate, cara. Aham. Meu pai tinha uma barbearia Ah, que legal. na rodoviária. É. E tinha um dentista que tinha um consultório em frente à rodoviária. Quer dizer, Aham. claro que o pessoal de Barretos que me conhece sabe dessa história porque conviveram comigo. Aham. E eu trabalhava no consultório desse dentista, Nicolau Saliber, era o nome dele, Aham. formado em Uberaba. E lá ele tinha um laboratório anexo. Ah, em Barretos mesmo, já Em tinha um Barretos, laboratório. porque os dentistas faziam as próprias próteses. Ah, entendi. Então eu fazia a prótese fixa fundindo com maçarico no fole. Tinha um pedal que eu fundia no fole. Então eu aprendi a fazer prótese nessa clínica desse dentista. Dentadura, ponte móvel e prótese fixa. Sim. Aí eu vim num evento. Raiz mesmo, né? Raiz. Aí Raiz mesmo. naquela época, a gasolina que usava no maçarico era gasolina de aviação, que era uma benzina. Vendia nos postos de gasolina para os carros importados. Chamava gasolina azul. Lembro. Era a gasolina do maçarico. Pô, lembro de gasolina azul? Quando eu tive carro já não tinha mais. Eu ficava querendo, pô, será que eu tenho que pôr gasolina azul? Aí Já eu tinha vim pra passado São essa Paulo num época. congresso de prótese. Vim Aham. com o dentista e com os protéticos. Pô, aquilo foi um deslumbre para mim o que eu vi. Eu tinha 16 anos, pô, falei, pô, isso aqui é um mundo, eu vou fazer isso, eu quero isso, quero ser dentista. Só que em Barretos não tinha uma fundação. Pô, 16 anos era muito novo. Então, Então, mas só tinha... quase nasceu dentista Sim, mesmo, mas só né? tinha engenharia lá. O meu irmão já Ah. estava cursando a faculdade, eu tinha que fazer engenharia. O Aham. pessoal já achava que eu tinha uma certa inteligência, que eu podia fazer Aham. engenharia e tal. Só que eu não queria aquilo, mas eu estava no meu íntimo. Aí eu fui ver o Museu do Protético nesse congresso. Aham. Quando eu entrei no museu, tudo que tinha no museu era o que eu usava em Barretos. Aí eu tomei a decisão de vir para São Paulo. Tô trabalhando com coisas de museu. Peguei uma maletinha, cara, roupa, vim morar numa república com 17 anos. Meu primeiro laboratório que eu trabalhei foi na Vila Prudente, um laboratório chamado Pedro. Depois fiquei um período lá, depois vim trabalhar na Frei Caneca, perto do Etapa ali. Sei. Onde era o Etapa na Frei Caneca, Aham. e trabalhei nesse laboratório que era um técnico muito conceituado, já faleceu. Trabalhei lá e eu conheci uma pessoa que eu montei o meu laboratório. Ah, então você não era dentista ali, Não, né? eu montei o professor? meu Era laboratório. laboratório, Tive um laboratório fazendo prótese. comercial, laboratório Mário Eurípides SC Limitada. Ah, que bacana. Aí em 77 eu entrei na faculdade. Porque os dentistas falaram, faz odontologia, você tem jeito. Porque era muito comum o protético ajudar o dentista. Eu ia nos consultórios e ajudava a moldar, e ajudava a fazer registro. Isso era comum. Já E eu era tinha. jeitoso, tal, era boa pinta. Então eu entrava nos consultórios e ajudava os dentistas. Ah, Fiz a faculdade, fiz curso noturno, aham. 6 anos de faculdade. Me formei. Aí montei minha primeira clínica. Eu comecei a trabalhar na minha primeira clínica. Naquela época, você trabalhava sem ser formado. Que legal. Comprei a clínica de um amigo nosso chamado Vicente de Souza Pinto. Aham. No o meu último ano, eu não era formado, eu já trabalhava. Era comum a gente fazer isso, trabalhar em hospital. Assim, você estava cursando. Fiz trabalho. Compramos a clínica, eu e um amigo meu, o Mitch, a minha esposa Angélica, e ó, trabalhava de sábado a sábado. Aí uma clínica já de Já dentista. de dentista. Eu já trabalhava como dentista e tinha um laboratório. Ah, o laboratório em Eu paralelo. trabalhava no Que legal. laboratório e na clínica. Ah, A que vida, legal. a vida era pesada. Eu trabalhava pesado. E aí, uma vez eu fui fazer um estágio, eu fui fazer um curso em Michigan, em Ann Arbor, e lá eu conheci o Dr. Jürgen Jacobsen. Ele era professor na Unip. Sim. Foi aí que eu conheci o Gustavo. Eu não lembrava do Gustavo, mas Gustavo, não lembrava dele quando ele me Dr. procurou. Gustavo Dr. Peixoto. Gustavo Peixoto. Aí o Jürgen me levou para lá, por quê? Porque eu queria fazer uma área de DTM. Ele tinha uma clínica de disfunção. De DTM dor. é... É disfunção temporomandibular. Ah, dor. Dor. Aí eu falei, Jürgen, eu queria participar da clínica. Ele falou, se você participa da clínica, se você me ajudar na graduação. Eu falei, tá bom, né? Era uma troca. E dali, velho, eu virei professor. Dali eu fiz mestrado. E as coisas foram acontecendo e a minha clínica crescendo. Quando foi em 2003, eu acabei a construção da minha clínica, onde eu estou hoje, que é na mesma rua, porque eu trabalhava numa casa e construí
do lado que eu comprei a clínica de uma pessoa que era uma cliente minha, comprei o terreno e construí. Ah, Na mesma rua. Eu estou na mesma rua há 50 anos, desde 77. é mesmo? Sim, São Paulo aqui. São Paulo, na Rua Gironda, no Itaim, chama Jardim Paulista ali, Jardim Paulista. Perto do Itaim ali. Tudo Itaim. Eu estou ali há 50 anos. Não, Cara, mas na então- mesma rua. Que legal. Na mesma rua. Mas agora, então, professor, entendo agora porque muitos dos meus amigos dentistas têm você como uma referência, né? Porque tem a base de tudo, né? Laboratório, sabendo fazer prótese, sabendo fazer tudo ali como um protético, alguma coisa que depois vira dentista, que depois vai se especializando. Olha que bacana, sensacional, porque aí vai dar aula, vira professor e hoje tá. Mas teve um detalhe interessante. Como É. era protético que ajudava os dentistas, Aham. naquela época muitos dentistas foram se especializando. Eu cito vários. Gilberto Cortese, Vicente de Souza Pinto, que eu comprei a clínica, já faleceu. Esses dentistas foram se tornando especialistas. E o que eles faziam? Eles indicavam a clínica geral deles para mim, porque eles confiavam no meu trabalho. Sim. Pelo fato de eu ser protético, tudo que eles faziam de prótese, Aham. eles não queriam fazer mais. Um especializou em ortodontia, o outro em periodontia. O que eles fizeram? O paciente chegava, eles não queriam fazer a prótese. Vai lá no Vedovato. Então, eu devo a minha clínica a esses colegas. Sim. Foram eles que colocaram. Então, quando a gente fala de sucesso, Aham. isso faz parte do sucesso. Sim. Você ser indicado pelos colegas. Claro. Porque a responsabilidade da indicação é muito grande. Principalmente quem indica. É verdade. Porque tem que ter resposta positiva. E nesse mundo da odontologia é muito comum indicação, né? Sim. Eu vejo lá, sim. doutora Carla, minha dentista, tive que fazer um implante, ela indicou de confiança dela do implante, o implante indica o O que outro a mudou na fazer. minha clínica, quando eu montei a clínica em 2003, foi isso, que eu percebi que a cidade mudou. E eu, desde quando eu estava na primeira clínica minha, eu já pedi ajuda de gestão. A primeira gestão minha foi a Quest, o Fará. Aham. Chamava Quest, o cara que fazia a parte de gestão. É. Ele já não, ele está em outro mundo hoje, mas o Fará foi interessante. Ele direcionou o meu público. É. Aí depois eu tive o apoio daquela moça, chama Glaze, que é a consultora. Ela não está no Brasil mais, ela vive Aham. na Europa. E agora, nesses últimos 6, 7 anos, é o Plínio Tomás que dirige a gestão da minha clínica. Que bacana. Porque você vai mudando no longo e o teu público muda. Não, e bacana, né, o Eurípides, porque você tem toda essa base e hoje tá aí a 1000 por hora falando de Cara, analógico e digital, né? eu Fazendo o que há de mais moderno mas por aí. que eu tenho esse viés? Porque Aham. eu tenho uma clínica que é familiar. Meu Sim. filho é dentista, minha filha é dentista, minha mulher é dentista, minha nora é dentista. Só o genro que não é. Não é? Mas tem tempo dele estudar, fazer Tem, né? odontologia. Ele é A novo. família olha meio Ele é feio pra novo. ele, olha Ele é- feio pra ele não, assim, ó, você Não, aqui. ele é ponta firme porque ele é palmeirense. Tá Ele é- tudo certo. Tá tudo certo. É porque no almoço de domingo todo mundo deve Não. falar de dente. Deve olhar pra ele e falar assim, pô, você não tá entendendo o que Celso, nós estamos Celso, conversando. eu tenho um detalhe. Eu trabalho a 500 metros da minha clínica, eu não tenho carro, eu vou a pé para minha clínica. Sim. E os meus filhos, meu genro e minha nora, almoçam conosco todos os dias. Ah, que delícia, Todos os dias. que delícia. Então, quando eu percebi que eles estavam indo para a faculdade, eu mudei meu estilo de vida, eu e minha esposa. Tiramos o carro da nossa vida, ficamos próximo da clínica e criamos um ambiente para os filhos almoçar. Tudo casado, tudo, Sim. mas nós almoçando junto todos os dias. Sim. Eu não sei até quando vai durar. Um está com 38, a outra está com 36. Eu não sei até quando isso dura. É. Porque eles não moram próximo de mim, eles têm a Sim. vida deles, o apartamento deles. Um mora na Vila Mariana e a outra mora ali pro lado do Paraíso. Mas tudo bem, mas eles almoçam comigo todos os dias. Tem neto já? Não Eurípides? tem neto. Não tem neto. Mas daqui a pouco vai ter neto e neto Provavelmente. que vai seguir Isso. Isso aí. Precisa Então- seguir a linhagem, eu Então, acho, eu hein? tenho um filho que segue a minha especialidade, foi meu aluno Olha na aí. especialização, portanto, o certificado de especialista dele eu assinei, foi uma honra, e ele é o que eu estou passando o bastão. Agora, essa geração, É, o digital é mais simples. sim, Então, o suporte meu para as novas tecnologias está no meu filho. sim. E Sim. é ele que pega e toca. E eu aprendo com Sensacional. ele. É, Porque cada geração tem uma expertise. é. Que história bonita, É, hein? então tem esse legado aí que eu vim do interior, era protético, montei meu laboratório,
Fiz a minha clínica incentivado por dentistas. É. E aí vale uma colocação. Quando eu estava no 3º ano, Aham. a gente fazia carona para ir para faculdade, e eu falei, pô, eu vou parar com essa faculdade. Pensei comigo. E falei para os meus pares, a minha esposa, que agora é minha esposa, mas ela era namorada na época, o Mitch, que é um amigo meu, e o Carlos Kenji. Eu falei, eu vou parar com a faculdade. Porque o laboratório estava bombando, cara, ganhando dinheiro, aquilo É. estava, e eu trabalhava muito. Às vezes eu voltava da faculdade, o meu sócio deixava as fundições feitas, eu ia cortar, dar acabamento, ia dormir 1, 2 da manhã. Mas quando você é jovem, isso não faz diferença. No outro Não. dia você acorda cedo, tá É. tudo certo. Mas aí eu falei, eu vou parar, pô, é muito investimento, é muita coisa, eu vou ficar no laboratório. Aí os meus pares lá no carro falaram, não, você é louco, pô, você já investiu metade, você vai jogar dinheiro fora? Sim. Olha, eu Uhum. aceitei aquele conselho. E foi um ótimo conselho para mim. É. Porque eu podia ter parado e podia ter um laboratório grande, Não, com tava. sucesso, tá tudo certo. Mas esse foi um momento crucial. Eu quase parei. É. Ainda Mas bem que eles me não. mostraram o caminho. Não é esse o caminho. O caminho de desistir não é o melhor caminho. Não, sem dúvida Não que é, não é. O caminho Mas não é legal fácil, é né? resistir. Não é Não é fácil. fácil, né? Porque estudava à noite, trabalhava É. de dia e muito trabalho, muita responsabilidade. Então, mas cara, tocou, passou. E- E olha, não posso me queixar de nada, de nada. Tudo que aconteceu foi legal. Ótimo, Aconteceu, tá tudo certo. ótimo. Que Não história de teve, não sucesso teve, pra não brasileira. teve. Dá tempo de tomar cerveja hoje, que a vida tá mais tranquila, não? Essa cerveja, Dá tempo? você vai abrir a cerveja? Não, agora não dá tempo agora, mas na sua casa dá tempo? Claro que dá. Dá, então, Claro porque esse que aqui é um dá. presente pra você. Muito obrigado. Ah, E essa- ela tem um nome, o Sucesso é Brasileiro. Não, aqui a gente traz, vai ser a Hiller Beer. A gente traz Que uns legal, casos que legal. de amigos de sucesso brasileiro aqui. Legal. Hiller é esse cachorrinho aqui. Eu Ah. tenho um amigo lá, o Cantídio, eles produzem, eles têm uma cerveja, montando uma cervejaria, eles produzem o lúpulo. E é lá em Passa Quatro? Passa 4, lúpulo nacional. Sabe que o legal, lúpulo é uma que coisa legal. muito de climas Delicado, frios. delicado Muito de na produzir Europa, aqui. Estados Unidos. É, Mas eles produzem Passa 4 já conseguindo duas Muito safras bacana. duas Por safras por ano que já. é uma coisa que mata os europeus. Eu conto Exato. lá na Europa, aqui no São Francisco, tem 3 safras de uva. Os caras não entendem isso. Não, o brasileiro conseguiu, inventou essa história e o lúpulo, a Imagina gente vai no 2 caminho, safras. ter duas safras, tá Você de acha? duas safras. Ó que bacana, ó que bonito. Meu Deus. E ele não montou, ele tá terminando, Mas ele você vê irrigação. É. Aí tem ciência. tem. Aí tem ciência. E ele tá montando uma cervejaria, ele quer montar uma cervejaria aqui na frente, para ter a experiência de você tomar a bacana, cerveja Que bacana. e olhando lá o lúpulo. Me falou, Celso, quer gravar um episódio? Assim, quero, claro, vamos gravar, Tid, vamos gravar um episódio Legal. lá em Passa Quatro Legal. Muito para falar assim, para inaugurar essa cervejaria em breve. Muito É a bacana. Hiller. Então Obrigado, depois você obrigado. toma, depois toma com os filhos, com a nora, com todo Tranquilo, mundo, com a tranquilo, esposa, depois fala o tranquilo. que você achou. Muito bom. A gente Muito traz mais obrigado. uns casos aqui de sucesso à brasileira. Tem mais alguns nossos parceiros aqui. Tem outro que é o Cashbank. Cashbank é o banco do colaborador. Aqui em 30 segundos é o seguinte, Eurípides. Assim, O que é o imagina que o Cashbank é o Marcelo teve aqui também, né? Ele é um Eu vi, empreendedor. eu vi lá rodando os episódios. Ah, o de Marcelo você. Ramos é Sim. sensacional, assim. Aham. Ele inventou, ele foi o fundador da Swile, uma empresa de benefícios, unicórnio, é um cara muito Tá. empreendedor. E aqui ele quer fazer, ó, nós vamos agora fazer a disrupção do mercado financeiro. Então, um colaborador tem lá uma conta no Cashbank e todo brasileiro precisa tomar crédito. Então lá, preciso lá para pagar uma conta ali, uma conta aqui, preciso de R$1.000. Uhum. Peguei R$1.000 de crédito. Ah, vou pagar de juros 1.300. Então calcular, seu juro vai ser R$300. Esses 300, ele devolve 100% no ato da contratação em cashback. Ah, como é que é isso? Você pode pegar esses 300 e usar nos parceiros do cashback. Pode pagar Uber, pode pagar conta de telefone, você Putz. pode pagar restaurante, vai almoçar no Outback, vai não sei o quê. Nos parceiros, tem 800 parceiros que você usa 100%. E na área da saúde ele tem parceiro? Não sei, mas é uma ótima pergunta para o Marcelo Ramos, que está sempre assistindo. É isso aí. Porque ele veio aqui e eu falei, Marcelo, mas como funciona? Tem Aham, pegadinha? aham. Não tem pegadinha. É uma negociação que ele tem com os parceiros. Sim, Falei, bom, sim. então tá é bom. um circuito que ele faz. Porque assim, tá bom, eu também quero Aham. pegar lá do. Ele falou, não, tem gente que pega o crédito, na verdade, você pode usar para pagar algum curso, para pagar o Uber, para uhum. pagar o transporte. E é muito bacana. Ele falou assim, cara, esse modelo, a gente é único no mundo, vão copiar. A diferença, ele falou, a diferença é que já tem quase 2 anos
negociando com todos os parceiros que a gente tem. Legal, Então, legal. outro caso, é outro caso de sucesso brasileiro. Bacana, bacana. Tem mais um aqui. Diferente, diferente. Diferente. Tem mais Diferente. um aqui também, que é a Multi. A Multi é a empresa que eu sou sócio. Eu Tá. trabalho com consultoria de tecnologia há trocentos anos e estou muito empolgado, porque a gente está vivendo, professor, assim, a maior revolução de tecnologia da humanidade, do meu ponto de vista, sabe? Porque a gente tem, com inteligência artificial generativa, a gente está indo para um outro patamar de... Eu posso fazer uma interrupção? Por favor, deve. Eu vi a palestra do presidente do Einstein É. há uns tempos atrás, lá em Brotas, num evento. Ele foi convidado. E ele falou uma coisa interessantíssima, que eu gostaria de... Eu não sei se eu vou colaborar com você, mas eu não quero bater Mas ele falou uma coisa interessante. Vou até pôr mais água Ele aqui, ó. estava falando do uso da tecnologia dentro do sistema hospitalar e como aquilo controla os gastos e a produção de atendimento, de UTI, de tudo. Tanto é que eles pegaram hospitais e eles agora estão trabalhando no público-privado, estão cuidando de hospitais, Sim. administrando. E está tudo voltado com o controle usando a tecnologia. Só que ele não chama de inteligência artificial. Ele usou um termo, cara. Inteligência aumentada. Porque o banco de dados é a nossa inteligência. Sem dúvida. Os algoritmos é que aumenta aquilo. É, Mas o fomento é nosso. sem dúvida. Ele usa de inteligência ampliada ou aumentada. IA, para ele já falou, a gente já não usa mais o termo de inteligência artificial. É ampliada ou aumentada. Isso não fui eu, não é um termo. Eu ouvi dele e achei que faz sentido. Sim, sim. Porque não é artificial. É. Nós tivemos que fomentar um banco para depois os algoritmos criar alguma coisa. Não, É legal. É muito legal e faz bastante sentido, porque na verdade, né? Você já tinha ouvido? Já tinha ouvido. Você Já já tinha tinha- falar essa legal, história legal, do mesmo do Einstein, tem mais gente falando assim. Falando, não, ele usando falou que outros nomes. estão tentando colocar isso como uma vertente. E, professor, as primeiras experiências com inteligência artificial com esse nome vem de 1982. São primeiro quando a IBM e outras empresas começaram a estudar essa história de máquina. Então, essa história da máquina calculando, usando os algoritmos para calcular dados, ela é antiga. De 82, você tem a década de 90, você tem muita evolução, você tem aquela história da máquina jogando xadrez e ganhando dos campeões, que aconteceu no começo dos anos 2000. Você tem muita evolução disso. O que a grande sacada que está aí é porque a generativa, essa disponibilização para o grande público que as empresas de tecnologia já tinham, e simplesmente alguém falou assim, vamos abrir, como a OpenAI. Vamos botar na base da pirâmide, né? E vamos disponibilizar para as pessoas, para que as pessoas sim. possam realmente sair desenvolvendo coisas. E aí, aí tem muita coisa, como... Aí dá um outro podcast, para falar de computação na nuvem, de Big Data, de você ter a possibilidade das máquinas realmente estar acessando bancos de dados monstruosos e trazendo isso. Agora, isso que aconteceu nesses últimos 2, 3, 5 anos, e a velocidade que está indo é inacreditável. Só para concluir, aqui a gente faz projetos desses de ajudar as empresas como ela vai usar a inteligência artificial. Né? Qual a forma? Porque tem dezenas, centenas de ferramentas uma empresa hoje. tem administrativo, tem projeto, tem Imagina tudo. que no administrativo você tem milhares de soluções possíveis. Qual é aquela que se encaixa no seu e modelo para de quê? trabalho? Porque não é só moda, como é que você vai adequar isso às pessoas, a tudo. Então a gente faz projetos disso. Muito bacana. E muito empolgado, porque alguns têm falado, algumas pessoas têm falado que 2035, daqui a 9, 10 anos, o mundo vai ser irreconhecível por conta da inteligência artificial da forma que a gente enxerga ele hoje. Então aqui em menos de 10 anos a gente vai ter o mundo por conta disso. Então, estamos felizes aqui fazendo projetos, ajudando as empresas com isso. Legal. E tem mais um também, nosso quarto, último colaborador aqui, que é a Cynix, que é uma empresa que faz painéis de LED. Esses painéis aqui de 15 metros por 2, em shoppings, em centros de comando. Aqui, eles juntaram 4 empresas, na verdade, não é tudo com tecnologia brasileira, não dá. Mas o máximo que dá para fazer projetos aqui, eles fazem... Eu vi um painel desse num desses locais de exames
Aham. Eu vi um painel desse que a sala inteira é um painel desse daí. Exatamente. Incrível. E eles têm incrível. feito agora, professor, algumas salas imersivas, que na verdade não é só a parede, mas o teto, as paredes e o piso de LED. Então, alguns usam para diversão, para falar lá, né? Milionários clicam lá e põem assim, praia, e aquela sala faz ele ter a sensação que está numa praia, mas isso está sendo usado para saúde. Ele tem um projeto numa livraria grande que vai ser feito agora em São Paulo, vai Sim. ter uma sala de imersão com painéis de Esses livros. caras Então, precisavam criar alguma coisa dentro de um tomógrafo. Tomógrafo não, dentro de um aparelho de ressonância. A aversão das pessoas a fazer um exame de ressonância é uma coisa incrível. Se eles criassem um ambiente que a pessoa emergisse naquele ambiente durante aquele momento, seria algo. Fica a ideia. Luiz Alexandre, Fica a tá aqui ideia. ó, o professor Eurípides Vedovato com um bom nicho de mercado para você, para fazer Fica a isso. ideia. E Ressonância eu acho, magnética. porque ressonância é uma coisa que eu faço quando eu tenho que fazer algumas, não gosto de ficar com aquele Efeito claustrofóbico que total. cria na gente. É Ótima isso ideia. mesmo. É E ele isso faz mesmo. coisas tão complexas, muito É, bacanas. O Cynix é um outro desse, é um outro parceiro nosso. bacana, muito Todos legal. casos de brasileiros que têm feito a Que diferença, bacana. sabe? Para inspirar outras pessoas e nos ajudado aqui no projeto como um Muito todo. bom. Muito bom. Voltando aqui, professor, Pois não. você vê com bons olhos o futuro do Brasil em termos de odontologia, de implantodontologia? Como é que a gente vai estar daqui a 10 anos, por exemplo, quando a inteligência artificial estiver dominando? Onde você acha que estaremos? Ô, Celso, eu sou otimista, pô. Se eu não fosse otimista, eu não estava com 68 anos trabalhando e estatisticamente quem tem filhos na profissão, principalmente na área da saúde, trabalha mais, porque você tem que estar junto com eles até aquilo tomar um corpo que vai por conta deles. Eu vou para Portugal, por exemplo, dar meus cursos, a minha clínica toca, eu não preciso estar lá. Claro que eu tenho pacientes que têm a minha escolha, mas eu não preciso estar lá. Então eu sou otimista, eu acredito nisso. Eu acredito nisso, eu acredito nas pessoas. Eu acredito que as pessoas conseguem realizar as coisas, conseguem fazer mudanças, conseguem ter sucesso. Depende qual é o seu posicionamento dentro daquele estádio. Você está sentado ao meio de um estádio. Você tem uma visão privilegiada, mas você está sentado lá atrás do gol, a bola entra naquele gol lá, passa 1 metro de distância, você acha que entrou. E às vezes ela entra no gol, você nem vê. É o jeito que você tem a visão. Às vezes a pessoa não tem a visão clara, ele precisa ser carregado. Eu acho que empresas nos ajudam. Eu sempre precisei de ajuda na minha clínica. Eu acredito que a gente vai ter sempre condição de melhorar, de ir além, de ter algo que favorece mais uma maior quantidade de pessoas. Porque se eu não acreditar nisso, eu fecho minha clínica. Eu preciso acreditar. Meus filhos estão lá, eles dependem daquele trabalho. Eu acredito nas pessoas. Sim. Os clientes que chegam na minha clínica são pessoas que trabalham e que têm sucesso. Amém. Que É esteja isso, assim. é isso. Eu acredito nisso. Ótimo. E acredito que a odontologia tem esse caminho, porque é um segmento da área da saúde que as empresas investem, Sim. que tem retorno. Sim, tem retorno. As empresas investem, aquilo vai dar retorno. Não, e tem espaço no Brasil. Tem Tem espaço no Brasil, Não, professor. A gente tem muito a crescer. Não é aquela história que cara, talvez na Noruega, onde 95% da em pessoa termos deve de ter, em deve termos ter de pouco oferta, espaço, mas mas aqui em tem muito termos de espaço. oferta de produto, se você comparar com os países europeus e com os Estados Unidos, a gente recebe 40%, 50% do que está disponível. É. O mercado está aí. Outro dia eu conversei com um amigo nosso que trabalha na Mercedes, um dos diretores, ele falou, a frota de ônibus, de caminhão tem que ser trocada, ela tem 30 anos, tem 20 anos. O país é um potencial É isso aí. vivo. O Ótimo. Brasil fervilha, cara. Fervilha. Ótimo. E a gente tem que acreditar nisso. É. Precisa melhorar, que a gente já Não, sabe, não mas- vamos bater na mesma tecla, Não, mas tem que mudar. é As isso pessoas aí. não são eternas. É. Eles vão sair uma hora e as perfeito. coisas têm que continuar. É Perfeito. isso aí. Muito bacana. E uma perguntinha que a gente faz para todos os nossos convidados aqui. Qual é a pergunta? Olha, tem uma colinha aqui. Eu assisti seus podcasts, cara. Eu assisti. Olha, eu devia mudar a pergunta só de sacanagem agora, mas é uma pergunta que a gente faz e faz todo sentido. Sim, sim. Professor Eurípides, o que você entende por sucesso?
Então, de bate-pronto, se eu não me preparasse, eu ia falar uma coisa só, mas eu dividi o sucesso em 2 segmentos. Sim. Eu dividi o sucesso no pessoal, Uhum. porque isso caminha junto, isso tem a ver com equilíbrio emocional, tem a ver com o nível que a gente tem de entendimento das coisas, porque tem isso, você vai ficando mais velho, você vai ficando mais preparado para situações que você já passou por elas. É. Então, sucesso para mim no campo pessoal é você ter uma harmonia com as pessoas que te cercam. Aí entra a família, entra as pessoas que estão diretas ou indiretamente envolvidos na sua vida. Uhum. Quer dizer, para quem é religioso, na hora que for orar, ora para quem está direto e indiretamente envolvido com você. Porque tem uma cadeia ao seu redor que funciona favorecendo o que você faz. Sim. Então, isso para mim é sucesso. Você criar uma cadeia Aham. harmoniosa para as coisas funcionar. Para eu estar aqui hoje, É. tem muita coisa aconteceu. Tem a ver com as pessoas que estavam comigo na clínica, Sim. tem a ver com a pessoa que me trouxe aqui, tem a ver com as pessoas que mandaram uma energia positiva para eu me dar bem aqui. É. Quer dizer, tem uma cadeia. Se você não viver nessa harmonia, esse é um sucesso. É você É. criar um ambiente saudável ao seu redor. Não é simples, porque isso é gerenciar pessoas, Sim. é gerenciar egos, tem um monte de coisa acontecendo. Sim. Eu, na minha clínica, eu só consigo tocar minha clínica porque tem um grupo de trabalho muito afinado. Que bacana. Isso é um sucesso. É. Porque tem pessoas que às vezes ele tem um sucesso profissional, mas ele não convive bem com as pessoas. Sim. É. Aquilo vai sendo trocado e vai sendo pisado e vai sendo machucado. A vida inteira tem trauma. A harmonia entre as pessoas faz a diferença, né? Isso, Saber isso- gerenciar essa harmonia e ali, isso né? no final, sabe o que que significa? Menos É. doença. Olha, que bacana. Então reflete na sua saúde. É. Então isso é um sucesso. É. No sucesso profissional são 2 coisas. Uma eu já citei, É. que é você ser lembrado pelos colegas. Então parte da minha clínica hoje eu dependo da indicação de dentistas. E já Sim. dependi no passado e dependo. Mas eu sou indicado por colegas dentistas. Eles indicam a minha clínica. Quando eles estão diante de uma situação que eles não têm recurso, eles indicam para mim. Que legal. Uma coisa interessante assim são o pessoal da área de vendas comerciais que trabalham em empresas, tal. Eles conhecem um monte de dentista. O cara tem um problema de dente, ele liga para mim e fala: professor, eu queria que o senhor me atendesse aí na sua clínica. Será que eu consigo pagar ou num curso? Quer dizer, o cara conhece 200 dentistas, Sim. mas ele procura a mim. É. Então, isso tem uma ligação. Isso para mim é um sucesso. É. O segundo sucesso, que eu vou te falar agora, Aham. que cabe para você também, Claro. e isso é legal, é quando você termina um trabalho, porque esse eu nunca falei, quer dizer, é uma Aham. coisa que de vez em quando, assim, vem na cabeça, eu falo em algum momento que dá um insert, eu vou lá e falo. Mas é quando você termina um trabalho de um paciente, quer dizer, você fez um projeto, Aham. você termina, e o paciente chega para você e fala: doutor, eu não devo mais nada? O senhor tem certeza que tá tudo certo? Eu não preciso pagar mais nada? Eu É. acho que isso é uma coisa bacana. Muito Isso é uma bacana, coisa muito bacana. E não bacana. está nada relacionado com preço baixo, É. porque a gente trabalha num nível, Aham. em São Paulo, aonde a gente trabalha e para o público que a gente trabalha, o preço é justo, mas é caro. Sim. E a pessoa no final ainda perguntar para você se É. ele tem que pagar alguma coisa, eu acho que isso é um sinal de Quer sucesso. dizer que está satisfeito mesmo, né? Quer Mesmo. dizer que está satisfeito Isso é legal, e, cara. e Isso fala é assim, pô, legal, eu fui porque super esse bem. cliente É. é o outro ele que vai indicar o outro que vai chegar na clínica. É. Então, o sucesso reflete É muito bacana. nisso que vai acontecer. E eu tô pensando aqui até na minha dentista, a doutora Carla. Às vezes eu tenho essa sensação com ela. Eu falo assim, Carla, eu devo estar te devendo mais Porque alguma você coisa. vê que ela repete, o paciente Que ela- percebe que ela que ela cuida, fez, cuida e como cuida. com Ela repete carinho, alguma ação, repete, alguma coisa, mas faz. não vai ter prejuízo? Claro que vai ter. É, Mas tem dia que a gente engole um sapo e tem dia que a gente É. engole um brejo inteiro cheio de sapo. é. Entendeu? E o sucesso está relacionado com isso. E Muito para bacana. tudo isso acontecer, você tem que ser assertivo todos os dias. Você É. não pode ter picos lá em cima, sabe? Ser bipolar. Um dia você é bacana, o outro dia você está pisando em todo mundo. Cara, equilibra. Tenha nível de consciência para manter
segunda, terça, quarta, quinta, uma coisa mais linear. Muito pô. bacana. Isso É muito bom legal. falar com o professor aqui que a gente vai aprendendo, né? Você tá aqui, pessoal, se vale a pena, reveja o episódio depois e vai anotando. O professor Eurípides está dando muita dica Mas é bacana. experiência de vida, É, cara. é É isso. experiência de vida. É isso. É isso. Os cabelos brancos ajudam muita É, coisa, professor. E agora, e você já deu muitas dicas aqui durante o episódio todo, mas se puder resumir as principais dicas ou algumas dicas para quem quer ter sucesso. Cara, Quem eu olha o vou ser, professor, eu vou ser corte rápido. por favor. Você que está na profissão, que vai entrar na profissão, na área da saúde em geral, é simples. Faça o certo. O certo. Às vezes a pessoa busca a excelência para competir, para a sua autoestima e prejudica o cliente. Faça o certo. Nem mais, nem menos. É o que eu falo lá na clínica, é o nosso lema. Faça o certo. Não é fácil fazer o certo. Não é. Faça o certo. Simples. Essa é a Ótimo. mensagem. Ótimo. Não, Essa é a mensagem. e pessoal, não está valendo só para todos os dentistas, todas as pessoas da saúde, todo mundo está assistindo. Isso vale para todas as áreas, né? Vale para o time nosso que trabalha com tecnologia, para o time que trabalha na área da saúde, da segurança, os empresários, empreendedores. É uma mensagem muito bacana. Faça o certo, que tudo acontece É depois, isso né? aí. Muito legal. Muito legal. Nem parece que estamos a hora e pouco conversando aqui, professor. Foi muito bom. Não, E eu nem precisei notebook, tem aqui mais umas 10 perguntas que não deu tempo. Vamos ter que fazer outro em breve. fica à vontade, cara. Outro a Eu gente tô à vem fazer disposição. mais prático, até sobre próteses, algumas coisas. Sim. Mas eu queria agradecer muito sua Legal, presença. legal, Foi muito bacana. Trânsito à parte, eu sei que não foi fácil de chegar aqui, horário, agenda, mas eu queria agradecer muito a sua presença e se quiser falar qualquer coisa, as portas vão estar sempre abertas aqui. Não, por eu favor. agradeço a oportunidade e um bate-papo para falar da profissão, falar da vida, falar das experiências, sempre é bom. Para mim, isso é uma terapia. Hoje era como se eu tivesse ido a um terapeuta, porque eu tive a oportunidade de falar. Ótimo. Vou ter que pagar uma consulta para você. Mas foi top, muito legal. Não, muito nós que legal. agradecemos, que nós aqui, todos aqui, que aprendemos muito. Bacana. Muito, eu queria agradecer, pô, e pessoal, para quem não teve o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, a simpatia que ele está falando aqui é desde o primeiro minuto da chegada até agora. Legal. Então eu queria agradecer muito. Você é um super sucesso brasileira, Obrigado. professor Obrigado. Eurípides Vedovato. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, é isso, foi muito bacana. Se você gostou, como eu falei, deixa aqui os seus comentários, compartilhe, divida com todo mundo. A gente vai trazendo pessoas de todas as áreas para compartilhar essas histórias, nos ajudar e gerar sim esse ciclo virtuoso de sucesso no Brasil. Até o próximo episódio. Valeu, galera!